8h02 em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa, daqui a pouco vai ter um podcast. Aliás, eu vou ouvir esse programa de novo depois, porque tem um monte de aula aí, de dicas importantes que a Patrícia Amaral está passando aqui para você que tem MEI. Então continue ligado aí, deixa eu só fazer a volta aqui do programa, né, o retorno aqui, e a gente vai continuar conversando. Se você tem MEI, tem vontade de abrir MEI, se alguém na sua família tem, fique ligado aí. A Patrícia está dando uma aula aqui sobre, né, inclusive sobre a mudança nas regras aí da tributação para o sistema MEI, somente para o sistema MEI. Falamos aqui no primeiro bloco e a gente volta agora no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, e também de Radmed, diagnósticos por imagem. São 8h03. Campos tem previsão de chuva hoje, mas só para a partir das 18 horas, tá? Só a partir das 18 horas. Então fique ligado aí. A previsão, inclusive, é para o Brasil todo. E, poxa, tem todo a previsão mudando o tempo aí, inclusive chovendo, mudando para quem terminou a primeira quinzena, né? Sempre daí, sempre tem essa mudança. O pessoal que está na praia, alugou a casa primeira quinzena, e hoje tá nubladão agora aqui no centro de Campos, hein? Fechou um pouco mais o tempo aqui, mas a previsão de chuva é só para mais tarde, depois das 18 horas. Agora aqui no centro da cidade, com tempo nublado, faz 27 graus. Patrícia Amaral é formanda em contabilidade, a nossa convidada hoje, e é especialista em MEI, fala sobre as empresas MEI no Brasil. Deixa eu voltar com a pauta aqui, Patrícia, que é agora para o segundo bloco, a exclusão de mais de 1.100.000 MEIs agora em dezembro de 2026, a pessoa já foi excluída da base ali, né, do MEI, e eu quero saber de você o que é preciso para regularizar. Mas antes, deixa eu só confirmar aqui o que a gente está falando mais cedo, para quem chegou agora na Folha FM, chegou agora aqui no Folha no Ar, né, lamentavelmente é verdade, sim, o Arnaldo França Viana, ex-prefeito de Campos, faleceu ontem. Eu tomei um susto, né? A gente é tão acostumada, não tinha mais a presença, mas a gente está sempre falando de Arnaldo, até por conta de política, e depois pelo estado de saúde dele. Agora, por último, o Caio, que é o seu filho, deputado federal, enfim. Eu sinceramente tomei um susto, eu falei, não, vou ver isso aqui primeiro para saber, mas aí depois vi no perfil do Caio Viana, e, né, confirmando o seu falecimento. Seu corpo está sendo velado no Teatro Trianon, aqui na cidade, no centro da cidade. Patrícia, o que acontece legalmente quando um MEI é excluído do regime de sistema de MEI por débitos? Basicamente é por débitos, né? A irregularidade que o MEI tem. O que acontece? E registra aí, eu estou certo, são mais de 1.100.000 MEIs que foram excluídos agora em dezembro? A cada ano que passa, a quantidade de MEI excluídos só aumenta, né? E realmente, né, antigamente a Receita Federal, ela excluía o MEI, o seu CNPJ, ele deixava de existir, simplesmente. Só que, o que a Receita Federal ela tem feito? Ela tem excluído do regime tributário de MEI, né? Ela exclui tanto do MEI quanto do Simples Nacional e te joga para lucro presumido ou lucro real, tá? Isso é uma tributação muito mais complicada, né, e que exige o contador, uma série de impostos a pagar, de obrigações. Então, o MEI, ele é excluído na maior parte das vezes, né, quando vira o ano assim, devido à questão de débitos. Isso é,
quando a gente vai avaliar lá, aquele MEI, ele tem dívida tanto na parte do CNPJ quanto na dívida ativa e omissão de declaração. Isso tá um tempão sem fazer declaração, sem pagar as guias, realmente deixou esse CNPJ de lado. E a Receita, né, a cada ano que passa, ela, na verdade, ela manda um recadinho todo ano para cada CNPJ. Ele manda um recado, né? Só que o pessoal acaba não acessando. Se o pessoal já não entra para poder pagar a guia, ainda mais para poder ver a questão daquela caixinha de mensagens que tem, né, de forma interna do MEI. Mas a Receita, ela sempre avisa, dá um prazo de 30 dias para se regularizar, e a pessoa não regulariza, vira o ano, né, e vem a exclusão. Sim, então quer dizer que você tem vários motivos de ser excluído. Esses débitos aí, porque o que é a pessoa... Você contou um caso que tem uma pessoa que abriu uma empresa em 2019 pelo MEI e nunca recolheu... Nunca pagou, nunca recolheu. Você imagina a bola de neve, com multas e juros. Meu Deus do céu. Mas, assim, mas calma aí agora que surgiu uma dúvida. Se você não paga um ano, você não é automaticamente excluído? Você vai... Não. Ah, é? É. Aí eu acho uma falha do sistema, você não acha, não? Se você não pagou um ano, exclui, acabou. Não... Ou às vezes de forma estratégica também. Vai saber. Entendi. Mas realmente, não chega, normalmente não chega a excluir. Né? A mesma coisa, por exemplo, muitos casos, até inclusive teve clientes meus, mesmo com orientação, acabaram não me escutando e aconteceu, foi que, por exemplo, ele estava com dívida lá, um exemplo, 2022, 2023, e a gente fez o parcelamento até 2024. Isso lá no começo do ano de 2025. Sim. Só se for pagando o parcelamento, mas esqueceu de pagar. Lembrar, né, que além de você pagar o parcelamento, você tem que pagar a guia mensal. A pessoa só pagou o parcelamento. O que aconteceu? A Receita Federal foi lá e excluiu agora no começo do ano, né, virado no ano, porque não pagou o ano de 2025, porque já tinha um parcelamento ativo. Mas eu sempre aviso, olha, você tem que pagar o parcelamento e pagar as guias que vencem todo mês. Só que na maioria das vezes isso não acontece. A pessoa acaba não pagando e a pessoa é excluída. Qual o motivo principal da exclusão é esse? Porque tem aqui... débitos. São os débitos desse sistema. Agora, aí você me deixa na dúvida. Por que exclui só depois de alguns anos ou não exclui, por exemplo, quem deve o DAS? É assim? Quanto tempo leva? Existe uma regra para isso? Porque normalmente, na maioria das vezes, pelo que eu já percebi com esses anos, né, que eu trabalho com MEI, que, por exemplo, nem toda dívida, às vezes chega aqui um cliente com dívida em aberto desde 2020, 2021. Só que não caiu na dívida ativa, mas porque a pessoa não entregou as declarações. Quando a pessoa não entrega a declaração, meio que dá uma segurada naquelas guias. Não sei te explicar por quê, né? Mas acontece. Então, acabei perdendo aqui um pouco da linha piada. Porque o grande detalhe, assim, eu fico vendo o que você falou, parece que é de propósito, parece que é um... Poxa, se você foi... Porque antigamente o sistema era mais falho, as fiscalizações começaram mais agora, né, de uns anos para cá. Então, de uns 2 anos para cá, mais ou menos, que foi aumentando esse número de exclusões. Porque a Receita vai acompanhando que aquele MEI ali, ele está movimentando, mas ele não está pagando aquela guia. Ou a pessoa simplesmente abriu por abrir, nem presta mais serviço. Às vezes descobre que tem um MEI quando vai tentar, por exemplo, dar entrada em um seguro-desemprego e não consegue, porque você tem um CNPJ em aberto. Aí quando você vai ver, tá aquele CNPJ parado com um monte de dívida. Enfim, tem casos e casos. Perfeito. Tá compreendido. O problema é você
ficar ligado, atento aí se você abrir um MEI. Agora, porque assim, tudo que você faz tem pró e tem contra nessa questão aí de, né? Você abriu uma empresa, tem os prós e tem os contras, você tem que tá ligado. Você pode, por exemplo, e eu tenho uma dúvida muito sobre isso, que é essa questão vamos supor, eu tenho MEI, pago o DAS para ter o MEI, beleza. Nesse caso aí, eu também tenho direito à aposentadoria, tenho direito a esse benefício pode chegar até mim por conta desse DAS que eu também pago? Como é que é isso? Sim, porque no DAS você tem a contribuição de INSS. Tanto é que, por exemplo, se uma mulher faz uma contribuição, né, paga ali seu MEI todo mês certinho, e ela precisa tirar a licença maternidade, ela vai ter direito de receber do INSS, ela tem essa cobertura, né, por conta do INSS está incluso na guia DAS, né, a mesma forma, Deus a livre guarde, a pessoa morre, né, vai ficar uma pensão para viúva, para o viúvo, tem auxílio doença, né, então a pessoa tem realmente essa cobertura pelo INSS por conta da guia DAS. Então, se você foi excluído, aí agora é a pergunta pelo menos aqui, dessa questão do milhão. Você foi excluído, automaticamente você já não vai conseguir tirar nota, não vai, enfim, já está com problema. O que faz? Tem como regularizar este ano? Tem. A Receita Federal, ela exclui, né, o MEI e ela dá um prazo. Todos os MEIs, eles têm até 31 de janeiro para fazer toda a regularização para poder voltar a ser MEI. Inclusive aqueles MEIs que foram excluídos, por exemplo, 31 de dezembro lá do ano passado, do outro ano, né, que deixou de ser MEI, vamos dizer que a partir de 1º de janeiro de 2025. Meio que tem essa janela da Receita Federal, que é sempre no mês de janeiro, sempre até o último dia de janeiro, para poder a gente fazer essa regularização. A pessoa tem que regularizar essa dívida para poder fazer, né, o pedido de reenquadramento no Simples Nacional e no MEI. Volta então, foi aonde um amigo meu aí dançou, que ele não percebeu até 30 de janeiro que ele tinha que voltar pro MEI, né, pedir o reenquadramento. Reenquadramento, isso. Aliás, então, tem coisas que eu acho tão fáceis esse reenquadramento, por exemplo, qualquer pessoa que tem MEI vai ali na internet, faz o seu, né, login, acessa e pede. É fácil, simples, não tem burocracia. E por outro lado, eu não entendo porque que eles não cortam, por exemplo, uma empresa que foi tá devendo no primeiro ano. Passou o primeiro ano, corta, acabou. Se eu não paguei, se eu tenho MEI, não paguei os 12 primeiros meses, eu vou pagar os outros 12, os outros 36? Vou nada, não é não? Alguma coisa errada tem. Tem alguma coisa que exclui o MEI assim rapidamente? Ou não? É só nesse processo? Então, existe outros casos, mas que aí no caso vai excluir, vai jogar, né, para outra tributação, que não vai ser o caso, né, vamos supor, de excesso de vendas. Porque, por exemplo, o MEI ele só pode ter um funcionário registrado, né, a pessoa tem que sempre estar informada sobre quais são as atividades permitidas para ser MEI. Que muitas das vezes a Receita, ela exclui algumas atividades que você não pode ser mais. E você tem que virar, né, uma microempresa. E muita gente não se atenta a isso. Entendeu? Então... o brasileiro, porque também a gente tem, né, e aí assim, não é que a gente tem uma taxa alta de imposto só, não, tem. Mas o retorno do nosso imposto ele não é justo, talvez, né, pelo que a gente gostaria ou pelo que a gente basicamente precisaria de ter. Temos várias, né, temos SUS, temos coisas boas no Brasil, sim, mas, por exemplo, você paga seus impostos, paga tudo quando compra um carro, quando compra um pneu, quando abastece o carro, quando compra uma bateria para o carro, e aí você vai viajar, tem que pagar esse pedágio. Quer dizer, não é só no Brasil, mas, poxa, tem muita coisa errada
meio tempo aí entre você comprar e pagar seus impostos e depois ter que, para mim é bitributação, tributação, mas quem entende de imposto aqui sabe é você. Me diga uma coisa, é preciso, se eu não der entrada, vou perder o MEI, o que acontece comigo a partir daí? No caso, vamos supor que você tinha até agora de 31 de janeiro e você não... Uhum. Então, como expliquei, né, o MEI, a Receita Federal, ele exclui o MEI do Simples Nacional e do CIMEI, né, que é o regime tributário do MEI, e joga lá para lucro presumido ou lucro real, que é uma tributação diferente. Nessa tributação, a pessoa teria que estar pagando imposto. Se você pesquisar um CNPJ que foi excluído lá na Receita, cartão de CNPJ, você vai ver que aquele CNPJ está ativo. Então, aí que está o risco, porque muita gente não percebe que foi excluído e está ali, ó, usando a máquina de cartão, atendendo o cliente, recebendo Pix na conta PJ, sendo que aquele CNPJ está tendo movimentação. Então, ele vai ter que procurar um contador para poder estar pagando imposto dessas vendas, né? Fora mais uma série de obrigações que esse regime tributário tem. Você vai ter que pagar o alvará, que não é o caso do MEI, que o MEI é isento. Enfim, é uma série de burocracias que realmente volta a falar o que eu falei lá naquele primeiro quadro sobre organização. Pois mas aí você fala em organização, mas tem umas coisas também que a gente... E conhecer a lei, né? Ninguém pode chegar e falar, eu não sabia da lei, por isso que eu cometi o crime. Isso não existe. Mas assim, e aí aconteceu comigo, fui desenquadrado do MEI, não fui avisado, não havia comunicação. E o pior, o DAS do MEI continuou chegando para mim normalmente até novembro daquele ano. Ou seja, eu passei até outubro, novembro já... Porque entra uma outra questão. Você pode... Por que o DAS chegou se eu já tinha sido desenquadrado do MEI, passei pro Simples Nacional, aquela coisa, e aí o DAS do MEI continuou chegando, porque se o DAS do MEI continuou chegando, para mim, automaticamente, tá tudo ok, tá tudo legal. No caso seu foi porque você excedeu o valor. Excedeu o valor, paguei. Porque normalmente a Receita pode muito bem não perceber logo na virada do ano que você excedeu. Porque, na verdade, a Receita pode te fiscalizar até 5 anos para trás. Porque se eu declarar, por exemplo, que não excedi, acabou. Se ela não passar na malha fina, não vai saber. É isso que é o problema, Então, aí né? pode ser que mais para frente ela vai perceber que você declarou lá como 81, mas você vendeu 110, 120 mil. Sim, sim. Então, para a Receita, como você fez sua declaração, você vendeu direitinho ali, então você segue como MEI. Só que aí, mais para frente, nas avaliações, nas fiscalizações lá da Receita, o Cláudio excedeu, só que ele informou na declaração que não. Vamos pegar ele pelo pé. Perfeito. Tem alguns erros que você pode destacar assim pro microempreendedor não cometer? Tipo assim, não deixar de ver o e-mail lá que eu esqueci o nome do sistema. Então, sobre essa questão do e-mail, foi bom você falar. Você está falando sobre a questão lá do domicílio da Receita, que é aquela caixinha domicílio eletrônico fiscal. Isso, é a caixinha postal da Receita. Porque a gente está passando por um sério problema no Brasil, que vamos supor, eu abri seu MEI agora. Em menos de 5 minutos, você vai receber ligação, mensagem e e-mail informando que você está com declaração atrasada, você tem guia a pagar, você tem alguma taxa de abertura. Isso tudo são e-mails que são golpes, tá? Existe, eu não sei te explicar como, mas atualmente, quando a gente abre um MEI, automaticamente esses golpistas eles têm acesso a esse CNPJ e suas informações. Tipo, você acabou de abrir seu CNPJ, eles já sabem. Então, é importante a pessoa saber que
Receita Federal ela não manda e-mail. E-mail que eu digo, e-mail simples, lá da caixa de e-mail, onde você vê questão de rede social e tudo mais, um e-mail simples. Tudo que chega por ali, tá? Não é verídico. São outras empresas, são golpistas, enfim. A pessoa tem que se atentar muito a isso. Eu vou te mostrar depois aqui. É impressionante a quantidade de mensagem pelo WhatsApp que eu estou recebendo. E seu e-mail foi suspenso. Eu tinha até guardado um aqui para mostrar. Isso, que meu MEI. Eles dão prazo, você tem até amanhã para regularizar todo o seu valor, senão você vai ser excluído. Eles botam literalmente o terror. Não é? Eu tinha... E muito cliente, né, que chegou até o nosso escritório esse ano, descobriu que estava excluído porque ficou com medo dessa mensagem. Eu fui consultar e realmente tinha sido excluído, mas não, aquela mensagem ali era para gente considerar. Foi coincidência, mas isso alertou muita gente. Perfeito. Porque por mais que a gente vá, abra um e-mail aqui, por exemplo, no escritório, a gente dê toda uma consultoria, todo um suporte, a pessoa sempre se apavora quando chega aquela mensagem tocando terror, porque agora inventaram um WhatsApp com a foto do Gov e ainda colocaram uma etiquetinha azul de verificado, tá? Só pra você ter tem o verificado. É muito bom, né? Os caras são bons, né? Eles são terríveis. E aí, pena que a bondade é pro mal, né? E aí, uma hora a casa cai. Mas, infelizmente, eu acho que eu apaguei, que eu queria só dizer... repetir só o que eles estão falando, mas não estou localizando aqui, infelizmente não consigo localizar. Mas é isso, atenção, o seu MEI será excluído e você vai ter sérios problemas. Um trem assim bem, como você disse, bem tenebroso. Bom, porque eles fazem isso justamente para mexer com o seu psicológico, você ficar apavorado, né? Ir lá e acessar o link e pagar. Perfeito. Um outro caso, um outro alerta, já que a gente está falando sobre essa questão de golpe, muito cuidado, por exemplo, você é certinho, você gosta sempre de pagar as suas guias de DAS em dia. Mas será que você está acessando o site verdadeiro? Já chegou caso semana passada aqui que a pessoa pagou mais de R$600 em guia e eu fui consultar, estava tudo em aberto. Ela foi me mandar a guia, gente. Eles fizeram a guia idêntica à da Receita. Só que na hora que você vai pagar o boleto, o pagador é diferente. Não é a Receita Federal. Meu Deus do céu. E aí a pessoa não tem a maldade para entender que é igual e-mail quando você recebe. Você recebe um e-mail da Vivo, sei lá, uma empresa qualquer. Você vai lá, o e-mail é corporativo, @vivo.com.br. Vamos supor. Sim. Folha FM, vamos lá, programa Folha no Ar, @folhafm98.com.br. Aí você vai lá ver esses e-mails aí de tretas, eles são internacionais, né? Para justamente ocultar a origem, aquela coisa toda, dificultar a Polícia Federal no caso de uma investigação. Aí você vai lá, tem GRRSD, um monte de letrinha, um monte de coisa, e a pessoa não percebe isso. Assim, eu fico muito preocupado porque nós somos um país mais adulto, um pouquinho, para não falar velho, né? De mais idoso. Então, se não tiver muita atenção ou alguém que tenha capacidade para mexer, fica muito complicado. Sobre a questão ainda das dívidas, para a gente já fechar esse bloco, eu queria saber o seguinte, essas dívidas do MEI, eu não sei se o governo fez, se você conseguiu acessar, existem alguns benefícios, tipo, se pagar à vista tem desconto, tem algum plano, algum programa de anistia para isso? O Brasil hoje luta muito por anistia, né? Tem alguma anistia para esses empresários que acabaram, microempreendedores que acabaram se enrolando aí? Assim, desconto, infelizmente, não. Eles até oferecem por exemplo, uma vez ao ano, alguma coisa na dívida ativa, mas não é sempre.
não tem um calendário, vamos dizer assim, fixo, né? Realmente o que eles oferecem é você parcelar a sua dívida. Por exemplo, se você tem uma dívida alta que está ainda no seu CNPJ, você pode parcelar em até 60 vezes. Entendeu? Essa é a facilidade que tem. Com um detalhe, né, o Patrícia Amaral? Parcela em 60 vezes, mas os juros vão ficar sobre juros. Todo mês tem um aumento nessa parcela. Não, o parcelamento ele é fixo. Da onde? Eu não fui do MEI. Não, o seu caso foi porque você recebeu. Sim, mas eu já não era... Isso é diferente. A gente está falando de regularização de MEI. Ah, tá. Então, desculpa. Foi por isso que é bom você sofrer às vezes por isso. Você viu por alguma coisa. Não, então... se você, por exemplo, tem lá uma dívida, tá em 6 mil, vai parcelar em 60 vezes. Vai gerar parcelinhas fixas daquele de 100 valor. Reais. Ah, tá. Entendeu? Tá. Então, isso só com relação a dívidas do MEI. Ótima informação. Isso, que tiver no MEI, tá? No caso... Por exemplo, falar com o DAS em aberto, 6 mil, a gente vai fazer o parcelamento, parcelar em até 60 vezes, as parcelas vão ser fixas todo mês, né? Aí, por exemplo, quando a dívida está no CNPJ, a gente consegue fazer esse parcelamento mais longo, né? Então, a taxinha, né, mensal ali vai ficar menor. Agora, quando a dívida vai para a dívida ativa, já complica mais. Se você tem lá, se foi 1.500 vamos supor, para a dívida ativa, você só vai conseguir parcelar em 3 vezes. Ah, tá. Importante detalhe, hein? Não pode deixar ir para dívida ativa, dívida né, ativa. Patrícia? E tá. Que complica mais. Pode. Aí agora você acabou. Vou emendar aqui, não vou nem fazer intervalo, não, para a gente já não perder o fio aqui dessa conversa. Peraí, mas aí, se você não tem dinheiro, vai para dívida ativa, você perde prazo, perde aquelas vantagenzinhas que tem. E em que momento o seu CPF pode ser envolvido nesse processo do MEI? Então, há casos, né, que a pessoa não legaliza essa dívida ativa, né, ela vai estar ali acumulando juros e multas. Lembrando que juros e multas de CPF é totalmente diferente de CNPJ. Né, a gente sabe que é muito mais alto. Né, quando vai para a dívida ativa, já aumenta seus 1.000, 1.500 em cima daquela dívida ali. É pesado. Perfeito. Né? Então, a pessoa tem que estar fazendo essa regularização. Se não fizer, vai dar nada não, vou deixar ali. Vai chegar um momento, vai chegar uma cartinha para você que o cartório da sua cidade protestou a dívida. Acontece muito, tá? Porque o cartório aproveita para poder protestar e ganhar as custas em cima também. Aí você vai lá e deixa. Vai chegar um momento que seu CPF vai ser bloqueado. Aí você imagina, você sem acesso às suas contas bancárias, sem conseguir fazer Pix, receber Pix, uma série de problemas. Porque, assim, quanto tempo leva para essa dívida sair dessa dívida aí normal para ir para dívida ativa? Então, tem um período... antigamente demorava mais, tá? Mas esse ano eu já presenciei dívida de 2024 já indo para dívida ativa, tá? Antes só ia para dívida ativa. Caiu nossa conexão? Cadê você? Caiu a conexão com ela aqui, com a Patrícia. Deve ter entrado alguma chamada. Voltou, Patrícia? Vamos lá, são 8h31 em Campos. Fazer uma pausa rápida aqui no Folha no Ar e a gente volta logo a seguir com a Patrícia e fazer o fechamento de hoje desta edição do programa. São 8h31, reconectando aqui com a Patrícia, a gente volta a seguir. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por imagem. É bem rápido, hein? Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços